Madrid demonstra interesse em Pedro Paul, que se torna mais um alvo do clube para a lateral. Manchester United volta a querer Richard Rios do Palmeiras. Clube da Liga 1 deve se tornar novo bilionário e fazer frente ao PSG. Carille deve ser demitido após a temporada do Santos se encerrar. E eu sou o Felipe Delador e todas essas notícias e muito mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galerinha desse vídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Quem também está bem no momento, mas pode não ficar num futuro bem próximo é o Lucas Paquetá, do West Ham. Isso porque o jogador brasileiro vai ser novamente investigado por conta de casos aí de esquemas de manipulação de resultado para casas de apostas. Isso porque o nosso querido jogador brasileiro aí, de acordo com o The-Sun, já foi novamente indicado pela FA para investigações por mais novos 2 cartões que ele tomou na Premier League, que novamente tiveram alto índices de bets feitas aí para ele tomar cartão amarelo durante esses jogos. E para quem não tá ligado na situação, o Paquetá já estava sendo investigado por conta de manipulação de esquemas aí de resultados, manipulação de apostas, por conta de que uma galera lá da ilha de Paquetá, a ilha da onde o Paquetá veio, obviamente, fizeram várias apostas aí para ele tomar cartão amarelo num jogo onde, adivinhe só, ele tomou esse cartão amarelo. A amizade é tudo. E para piorar a situação do jogador, a casa de aposta onde essas apostas foram feitas é a mesma casa de aposta que patrocina o West Ham, então isso fica bem suspeito pro lado do Paquetá. Inclusive ele também tá sofrendo uma acusação porque a federação tava investigando o celular dele aí um tempo atrás, tava com o celular dele, e após eles devolverem o celular pro jogador, ele foi lá e jogou fora o celular, se livrou do celular. E como a federação entendeu que ele estava se livrando de alguma coisa ali, adicionou isso à ficha dele como uma atividade suspeita. O Paquetá também não se esforça para se ajudar, né? Pô, se ajuda aí, meu irmão! A federação, inclusive, também tem 2 acusações contra o Paquetá, alegando que ele não está ajudando nas investigações, que ele não estaria cooperando. Porém, para sorte do jogador, o julgamento deve ser só lá para 2025, mais ou menos em março. E o veredito mesmo seria lá para maio a mais ou menos junho, o que significa que o jogador deve provavelmente pelo menos terminar essa temporada com o West Ham para depois ter um veredito. Mas vale se lembrar, o jogador pode ser suspenso de vez do futebol se caso for comprovado que ele realmente tomou esses cartões propositalmente por esquemas de apostas. Vale lembrar que se ele for declarado culpado e ele for banido permanentemente, obviamente ele também estaria fora da Copa do Mundo de 2026. É mesmo? Cara, eu sinceramente gostaria muito que isso tudo fosse um mal entendido e que ele fosse declarado inocente. Eu acho que seria muito triste aí um cara que conseguiu realizar o sonho de ser jogador de futebol, que tanta gente tem, com um salário muito alto que ele deve ganhar lá na Premier League, jogando no West Ham. Ele tem uma carreira aí passando por grandes clubes como Milan, Flamengo. Jogar tudo isso fora por uma bobeira dessa, cara, seria muita sacanagem, seria uma tristeza absurda, porque caso você ainda não tenha percebido, se ele for declarado culpado, a carreira dele acaba. Ele teria jogado tudo isso fora para fazer uma graninha extra aí com essa manipulação de resultados. Mas infelizmente, por mais que eu queira que ele seja aí comprovado como inocente, cada atualização desse caso dá mais a entender que ele é culpado e que ele realmente tomou os cartões propositalmente do que se dá a entender de que ele é inocente. Inclusive, vários jogos que eu assisti que o Paquetá participou, ele tomou cartões que na hora eu olhava e falava, cara, isso é muito suspeito, ele tava reclamando com o juiz ali de bobeira. Óbvio que às vezes não é isso, mas é muito que passa a impressão em vários jogos que você assiste do Paquetá. Mas falando em Premier League, quem pode estar de saída de lá é o lateral Pedro Paul do Tottenham, que entrou no radar aí do Real Madrid. Os rumores do jogador ir para a Espanha surgiram desde a última lesão aí do Carvajal e ele já declarou ao jornal Relevo que ele fica muito feliz em saber que o Real Madrid está interessado nele e que é muito bom você ver que o Real está interessado em você, porque isso significa que você está fazendo o seu trabalho muito bem feito. E ele afirmou que se uma oportunidade de ir pro Real Madrid realmente bater na porta dele, ele vai aceitar na hora, sem pensar 2 vezes, e que ele se considera 100% preparado para isso. Mas bom, até eu que sou bobo, se o Real Madrid batesse na minha porta e me chamasse para jogar lá, também aceitaria. E o foco do Real Madrid é obviamente um lateral para ontem, então como ele tá aí disponível para a hora que o Real Madrid chamar, ele se torna uma opção muito forte aí. Mas vale mencionar que algumas fontes lá na Espanha dizem que o Ancelotti já está cogitando testar o Militão na direita, que ele gosta dessa opção inclusive, e que o Militão pode ser o lateral direito do Real Madrid pro resto da temporada. Eu particularmente acho que se isso realmente acontecer e o Militão for para a lateral direita, é quase uma certeza de que o Arnold já tá meio que fechado com o Real Madrid e o Real vai deixar o Militão ali pro Arnold chegar já para a próxima temporada, porque obviamente eles não vão contratar um jogador como o Pedro Paul para depois jogar ele para reserva. Então, talvez essa possível saída do Militão da zaga para a lateral direita
possa comprovar também uma futura chegada do Arnold no elenco do Real Madrid, mas isso já é uma opinião minha. E saindo um pouco da Premier League, parece que o PSG finalmente vai ter um adversário digno lá na Ligue 1. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Isso porque o jornal L'Équipe noticiou que o Paris FC pode se tornar o mais novo bilionário lá na França. Playboy. Segundo a fonte, o Paris FC, que é um dos rivais do Paris Saint-Germain e atualmente é líder do campeonato lá na segunda divisão da França, está muito próximo de ser comprado pela família Arnault, que hoje é uma das responsáveis pela maior empresa de artigos de luxos do mundo. E além da família, a Red Bull também entraria na negociação para assumir 15% das ações do clube. Inclusive, será que é coincidência essa notícia sair na mesma semana em que o Klopp é anunciado como diretor-geral de futebol da Red Bull? Coincidência? Acho que não! Cara, eu particularmente gostei bastante dessa notícia, isso porque hoje a Ligue 1, pelo menos pra mim, não é um campeonato tão atrativo, e pra muitas pessoas eu vejo elas falando que também não se interessam na Ligue 1, porque, cara, é um campeonato de um time só. Nos últimos 10 anos o PSG ganhou aí pelo menos 8 campeonatos, eu me lembro do Mônaco campeão 16-17 e de uma temporada que o Lille foi campeão aí recentemente, mas só essas temporadas que tiveram alguém fora da curva e uma temporada muito abaixo do Paris. Porque nos restantes das temporadas, o Paris aí teve trabalhos muito melhores do que os seus adversários, não por méritos do PSG, sim pela tristeza que são os adversários da liga, e acaba aí sendo muito dominante. Eles perderam Messi, Neymar e Mbappé e esse ano continuam aí sendo bem dominantes na liga. Tem o Mônaco ali tentando fazer uma graça, mas a gente vê que o PSG é muito superior aos outros times, principalmente porque tem mais grana. E a chegada de um clube também bilionário, principalmente um rival do PSG, talvez colocava aí um fogo no campeonato, dava uma emoção. A gente teria talvez outro time aí que talvez a gente tivesse mais interesse de acompanhar, porque muita gente tem raiva do PSG, eu inclusive sou um deles, eu acho que é um time que estraga carreiras. Talvez um outro time ali na França, ainda pra gente torcer pra tá fudendo com o PSG, seja muito interessante. Então eu gosto dessa notícia porque eu acho muito interessante a Ligue 1 finalmente ter mais um time ali pra fazer o campeonato ser um pouco mais disputado, um pouco mais atrativo. Cara, e o melhor de tudo isso é que agora a gente vai ter 2 times lá em Paris pra gente estar zoando por serem bilionários e não conseguirem uma Champions League. Inclusive eu apostaria uns R$5 aqui que o Paris FC vai ser campeão da Champions primeiro que o Paris Saint-Germain. E voltando à Premier League, nós podemos ter uma saída de um jogador do Palmeiras que volta a ser alvo da Premier League. Isso porque, segundo o Couch Offside, o Manchester United voltou a ter interesse no jogador Richard Hughes do Palmeiras. E você não ouviu errado, ele voltou a ser interesse do Manchester United. Isso porque aí no começo da temporada europeia, lá para mais ou menos junho a julho, não só o Manchester United, como outros times da Europa, inclusive a Roma, estavam interessados em tirar o Richard Hughes do Palmeiras, vendo muito potencial nele, principalmente porque ele fez uma excelente Copa América. Porém, o Palmeiras não é burro nem nada, foi lá, renovou com o jogador e colocou uma multa altíssima que afastou vários dos interessados no jogador. Porém, segundo a fonte, o Manchester United voltou a ter interesse no jogador aí do Palmeiras e estaria disposto a oferecer um valor aí de 20 milhões de euros para conseguir contratar ele. Porém, vale lembrar que, de acordo com a própria Leila, a multa estabelecida pelo jogador quando ele renovou é de 100 milhões de euros para o exterior, o que pode complicar um pouquinho aí a situação para o Manchester United, que eu duvido que vai querer pagar 100 milhões de euros pelo Richard Hughes. Apesar de que, vindo de clubes da Premier League do Manchester United, eu também não duvido de mais nada. E quem deve estar torcendo bastante para essa negociação dar certo é o Flamengo, já que o clube tem direito a 25% dos direitos econômicos do jogador, o que significa que se o Palmeiras vender ele para o Manchester United, o clube vai ganhar uma boa graninha em cima disso. E para terminar, vamos ao futebol brasileiro, que tem mais 2 notícias aí bem interessantes. Uma delas é uma possível saída do Carille do Santos ao final da temporada. Isso porque, segundo o jornalista André Hernan, a intenção do Santos é manter o Carille só até o final do ano, para começar 2025 e buscar um novo treinador para já estar fazendo aí a pré-temporada e o mercado de começo de ano junto com o Santos e montar o time aí ao seu jeito. Cara, eu não sou santista e nem sequer tô acompanhando muito o Santos na Série B. Dependendo da situação do meu time, eu já vou ter que assistir Série B ano que vem, eu não quero ficar assistindo o Santos na Série B essa temporada. Mas eu vejo uma boa galera reclamando que o Carille não faz o perfil do Santos e que ele não joga aquele futebol da cultura do time, aquele futebol vistoso. Mas aí eu te pergunto, desde 2021, quando o time era treinado pelo Cuca e chegou na final da Libertadores, em que outra temporada depois disso o Santos fez no futebol vistoso? Ou vocês vão me dizer que o time foi rebaixado jogando igual o Manchester City no ano passado? E assim, não é passando pano pro Carille não, até porque eu não acompanho os jogos do Santos, mas obviamente eu vejo os resultados e eu vejo que o time vem tropeçando em vários jogos lá na Série B.
E eu entendo que incomoda principalmente pro torcedor ver o time na Série B e não conseguir nem ser campeão. Um time do tamanho do Santos, a galera esperava que ia chegar e subir de primeira. Mas eu não acho o trabalho dele tão horrível quanto pregam. Primeiramente, no Campeonato Paulista, ele chegou na final do campeonato, onde o Santos obviamente não era favorito. Depois de 2 anos, onde o Santos, com o futebol vistoso e cultural que os jornalistas estão pregando por aí, não conseguiu passar da fase de grupos. E o Carille foi lá e levou os caras para uma final. E não me venham falar de elenco, porque o mesmo Juliano e Gil, que estavam jogando muito bem no Campeonato Paulista, não estavam jogando bem com o Corinthians na temporada passada. Quase foram rebaixados com o Corinthians, diga-se de passagem. E o Carille foi lá e conseguiu fazer um bom trabalho com eles, recuperar esses jogadores e levar o Santos para a final ali do Campeonato Paulista. O que eu já acho que mostra uma baita evolução do Santos de temporada passada para essa. Segundo que, cara, beleza, na Série B o Carille não é o líder do campeonato, mas ele tá apenas a 1 ponto de distância do líder, apenas 1 ponto, cara. Um empate é o que tiram os dois ali. E, cara, ele tá brigando por esse título. Fora que o mais importante pro Santos na Série B não é necessariamente o título, é o acesso. Óbvio que você tá disputando, você quer ganhar, mas o mais importante é o acesso. E apesar de matematicamente o Santos não tá garantido que vai subir, é muito difícil que o Santos não suba pela pontuação e vantagem que eles estão abertos aí para os outros times. Então, cara, o Carille tá meio que conseguindo aí o que o Santos queria na temporada. Uma campanha interessante no Paulista, mesmo que não campeão, e subir para a primeira divisão. Eu não entendo o que esses caras estavam esperando. Eles queriam que o Carille ganhasse o quê? A Champions League com esse elenco do Santos? Eu não acho o trabalho dele tão horrível e eu acho que se o time subisse para a primeira divisão, deixasse ele participar do mercado, contratar mais jogadores que ele precisa ali pro elenco, dava pro Santos evoluir um pouco mais, talvez não brigar por títulos, mas pelo menos seria garantia de não cair de novo. Beleza, eu entendo o torcedor santista e eu acho que, cara, se vocês não estão satisfeitos, troca de técnico aí. Eu só não entendo porque tanta birra com o Carille e eu acho que seria desnecessário mandar ele embora agora. Mas se você for torcedor santista, comenta aí embaixo o que você acha. Acha que o trabalho do Carille realmente é ruim e ele tinha que ser mandado embora? Quem você acha que deveria assumir o Santos? Ou se você concorda comigo e acha que o Carille deveria ser mantido, o trabalho dele não é tão horrível assim. Para finalizar, ainda no Brasileirão, dessa vez na primeira divisão, nós temos aí o Mateuzinho do Vitória, que diferente do Vitória deve continuar na primeira divisão no ano que vem. Isso porque o jogador de 26 anos está sendo de interesse de 3 grandes clubes aqui no Brasil para 2025. Isso porque mesmo antes da temporada acabar, segundo o Goal, times como Flamengo, Galo e Cruzeiro estão de olho na situação do jogador, que hoje é um dos poucos destaques do Vitória, tendo aí 5 gols e 9 assistências marcadas na temporada em 46 jogos. Porém, esses clubes têm um pequeno, na verdade um grande obstáculo para conseguir contratar o jogador, isso porque ele renovou com o Vitória até 2028 e o Vitória colocou para ele uma multa de 460 milhões de reais para clubes aqui no Brasil. Que, vamos ser sinceros, para clubes brasileiros é um valor bem salgado, e mesmo com a grana que alguns desses times têm, eu duvido que alguém vai querer pagar 460 milhões por ele para tirar um jogador de destaque do Vitória, tendo outras opções aí mais baratas no mercado. E não me leve a mal, ele é um bom jogador, eu só acho que ele não vale essa grana toda e provavelmente os clubes também vão pensar assim. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. O seu like é de extrema importância para estar ajudando aqui o canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e até meu próximo vídeo. Tamo junto!